Boa noite, amigos do Kimvo, Beto Assad aqui com vocês para a nossa live de fechamento desta segunda-feira, dia 6 de julho, um dia aí que eu acredito que muitos de vocês estavam esperando. Parece que finalmente vamos romper a região dos 97.500 pontos, parece que agora vai. Herbert já falando que vem aí os 120, calma, respira, vamos com calma, um patamar de cada vez. Depois de muito bater, finalmente parece que vai, né? Foi com volume legal, vamos ver se agora vai, vamos ver. A gente fechou com uma alta bem interessante, volume legal, acho que tem boas chances do mercado agora dar uma desenvolvida. E hoje foi um dia que eu fui às compras, vou discutir com vocês aqui como é que ficou minha carteira. Algumas coisas fecharam bem, outras nem tanto do que eu fiz entrada hoje, né? Mas acredito que com esse rompimento, como eu acompanho para facilitar até a vida de vocês, mais os papéis ligados ao Ibov, tem tudo para dar uma boa deslanchada, né? Dois papéis eu acabei entrando aí com meia mão pela distância do stop, mas a gente vai discutir isso ao longo da live. CB Rocker, espera um pouquinho para perguntar dos papéis, tá? A hora que eu começar a falar do Ibovespa eu libero para vocês perguntarem, tá? Para quem está começando, a primeira vez que vocês acompanham a gente faz da seguinte maneira aqui. Eu espero, claro, o pessoal chegando aos poucos, né? E aí, após eu começar a falar um pouco do mercado, quando eu começar a fazer a análise do Ibovespa, que eu falar que eu estou olhando os gráficos aqui do Ibovespa, aí eu libero para vocês colocarem as perguntas de vocês, que aí hoje quem está nos auxiliando, a Steph, ela vai pegando as dúvidas de vocês, juntando para poder atender depois que eu passar pelo Ibovespa, pelo dólar, pelo IFIX, pelos papéis da minha carteira, e aí eu passo para atender os de vocês, tá bom? Então esperem um pouquinho, tá? Respirem fundo, mas hoje creio que tenha bastante gente aí curiosa para saber o que fazer com os papéis, com essa movimentação do Ibovespa no dia de hoje, né? Importante chamar a atenção que nós voltamos aí para patamares de março, né? Logo no início, para patamares do início daquele nosso crash, quando as coisas começaram a azedar, né? Vamos ver se agora a gente tem esse patamar dos 100 mil pontos, não foi testado hoje, chegou perto até, né? E aí agora a gente deve brigar nessa casa dos 100 mil pontos, vamos ver se a gente consegue passar por ela ou não logo de cara, tá? Então vamos lá, começar a falar um pouquinho de mercado, tá? Passar rapidamente pelo desempenho. O Ibovespa hoje teve alta de 2,24%, cotado aos 98.937 pontos, maior nível de fechamento da Bolsa desde 5 de março, quando o índice terminou cotado em 102.233 pontos. Já o dólar comercial, um dia bem volátil também hoje, acabou em alta de 0,59%, cotado na venda a R$ 5,3521, tá? Digamos que a depreciação do real, como está colocado aqui, veio na esteira por maior busca por proteção dos investidores diante da aproximação do principal índice da B3 aos 100 mil pontos, tá? Quanto ao mercado de juros futuro, DI para janeiro de 2022 registrou ganhos aí de 4 pontos, indo a 2,91% ao ano. DI para janeiro de 2023 teve alta de 2 pontos, indo a 3,99%. Em janeiro de 2025 caiu 3 pontos, fechando a 5,53% ao ano, tá? Aqui teve bastante destaque, né? Entrevista do ministro da Economia, Paulo Guedes, já tinha comentado com vocês, né, durante o nosso Morning Call, que ele afirmou que uma reforma tributária deve ser aprovada ainda em 2020 e que em até 3 meses devem ser realizadas 4 grandes privatizações, embora não tenha informado quais estatais serão vendidas, tá? Mas o que realmente puxou a nossa bolsa hoje foi o mercado internacional. A gente seguiu bastante, principalmente as bolsas asiáticas, né, que subiram bastante, todas puxadas aí pela bolsa chinesa, né? O índice Xangai que teve altas na segunda-feira de 5,7%, tá? No radar as notícias são de controle da segunda onda
do Covid na China e projeções de que a recuperação econômica da segunda maior economia do mundo será melhor que esperada, já que os dados de serviço vieram acima do que se esperava, tá bom? Dito isso, agora eu vou começar a falar, tá? Eu deixo para falar um pouquinho mais sobre informações assim no dia de amanhã em relação ao mercado. Vamos começar a falar aqui das perspectivas de muitos ativos. Eu sei que tem bastante gente nova que está ansiosa aí para escutar o que eu tenho para falar, né, dos ativos de sua preferência. Então a partir de agora, tá? A partir de agora vocês podem começar a colocar os ativos de vocês. Respirem fundo, comecem a colocar, tá? Por favor, para quem ainda é novo aqui na nossa live, procure colocar um ativo aí por pessoa, tá? Se colocar mais um que um, eu não consigo atender a todos. Então, por favor, coloquem aí um ativo por pessoa. E aí o pessoal da nossa moderação, caso alguém coloque mais do que um ativo, a pessoa vai escolher qual ativo vai colocar para mim aqui, tá bom? Vamos começar então falando do nosso Ibovespa, tá? Tá aqui Ibovespa, parece que então vai romper finalmente a região dos 97.500 pontos, como a gente já vem conversando há um bom tempo. Deixa eu também falar para quem é novo aqui, acompanhando pela primeira vez essa nossa live, é importante ressaltar, aqui eu apenas faço essa discussão de pontos importantes com vocês, mas eu gravo a minha tela aqui e eu disponibilizo depois que a gente encerra a live aqui pelo Instagram. Eu faço o upload dessa live para o nosso canal do Kinvo no YouTube. O nosso canal é o Kinvo App, tá? Com 2 P's. Então, para quem quiser ver o que eu estou falando, depois acompanhar as minhas análises, vocês podem, lá por volta das 9 horas da noite, geralmente entre 8 e meia e 9 horas da noite, eu já consegui fazer o upload para vocês, do vídeo, para vocês acompanharem as análises, né, a gravação dessa live com as análises, com os gráficos lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Em breve a gente vai fazer essa transmissão também direta do YouTube para que vocês possam acompanhar em tempo real o que eu estou falando, vendo também a minha tela, tá bom? Então vamos lá. Índice Bovespa, fechando aí na casa dos 98.937 pontos, volume legal acima da média, finalmente, né, conseguiu romper uma resistência aí nas proximidades dos 97.500 pontos, uma região que foi muito testada e que também correspondia à retração de 61,8% de Fibonacci de toda a última perna de queda do Ibov, então era uma resistência importante. Hoje conseguiu fechar com um candle bonito, né? A gente viu que ele fechou praticamente aqui na máxima, deixou pouca sombra, desde a abertura só subiu, chegou a ter um momento de realização na parte da tarde, mas mais para o finalzinho do pregão ele retomou esse movimento de alta, tá? E aí a gente vai fazendo um rompimento, caso o nosso Ibovespa consiga ir à máxima de hoje, no dia de amanhã. Isso pode também, por exemplo, acionar quem gosta de operar o BOVA11, né, que é um ativo intimamente ligado ao Ibovespa, que aí confirma esse rompimento nessa região, tá? O que a gente tem a partir de agora de próximos objetivos, né? Se a gente pegar essa última perna toda de alta que o Ibovespa fez e projetá-la para cima, já que a gente conseguiu fazer, vai tentando fazer um pivôzão de alta agora, tá? A gente tem um primeiro objetivo lá perto dos 106 mil pontos, tá? Que seria a primeira extensão aí de 38,2% de Fibonacci. E aí, qual seria o objetivo principal, né? A extensão, claro, de 100% de Fibo. E aí vem aquelas coincidências que a gente sempre comenta. A extensão de 100% dessa última perna de alta está exatamente lá na região dos 119.500 pontos, 119.700 pontos. Ou seja, se a gente conseguir projetar essa última pernada de alta que o Bovespa deu, que veio lá, que se começou lá em meados de maio e testou pela primeira vez essa região dos 97.500 aqui, lá até o dia 10 de junho mais ou menos, caso a gente consiga replicar essa perna, a gente deve ir testar exatamente a máxima do Ibov no ano, ou seja,
Mais uma coincidência, né, entre aspas, trazida aí por Fibonacci pra gente, tá? Então, mais uma vez, vamos ficar de olho. Quero ver, acredito, né, por essa movimentação forte que o Ibovespa fez hoje, caso a gente consiga ir acima da máxima dele, acredito bastante que a gente consiga romper então a região dos 100 mil pontos e pelo menos testar a região dos 106 mil pontos, a proximidade dessa região dos 106 mil pontos, que seria o primeiro objetivo de Fibonacci dessa última perna de alta que o Ibovespa nos ofereceu. Tudo bem? O que é importante para o Ibovespa nesse momento, para se manter positivo assim, é que ele não volte, né, de maneira violenta, digamos assim, com volume para baixo, primeiro dos 97.500 pontos, e caso ele queira fazer algum tipo de correção, que ele não venha perder o último fundo do Ibov, que ficou na região desses fundinhos, desse último fundo que ele fez lá em 24 de junho, que está na faixa dos 93.260 pontos aproximadamente. Tá? Não quero ver então o Ibovespa voltando primeiro para baixo dos 97.500, porque se ele voltar para baixo dos 97.500, pode indicar o que para a gente? Um falso rompimento, e aí voltar para o meio de toda essa bagunça. E se ele voltar para toda essa bagunça, aí eu não quero ver ele perdendo o último fundo mais claro que ele fez, pois aí ele poderia até entrar num cenário de alargamento, de expansão de volatilidade e ficar mais chato de tentar pegar os próximos movimentos dele, tá bom? Então agora é esperar que ele continue se desenvolvendo de maneira positiva, tá? Falar um pouquinho de dólar futuro agora. Dólar futuro que começou o dia com uma queda interessante, né? Eu comentei com vocês durante o nosso Morning Call, mas ele meio que copiou a movimentação do Ibovespa, né? No sentido de que foi fechar lá próximo. Aliás, no caso do dólar futuro, ele fechou na máxima, tá? O dólar futuro abriu o dia com uma queda aí na casa de 1% e ele fechou numa alta de 0,82%, mostrando bastante força compradora nessa região. Caso o dólar futuro consiga voltar para casa dos 5.391, né, que era justamente aquela região onde ele fez o pivô de alta, ele aumenta a expectativa de voltar a testar o último topo lá dos 5,51 mais ou menos, e aí, quem sabe ele retomar o seu movimento de alta, né, já que ele fez esse pivô de alta, e aí buscar aquele próximo objetivo que a gente já tinha falado com vocês do dólar lá nos 5,607 aproximadamente, tá? Lembrando que a tendência do dólar é de alta, ele até caiu forte aqui no primeiro dia do mês, com um volume, não foi um volume na média, mas foi um pouquinho só abaixo, e aí ele vem desde então alternando aí alguns dias de alta com alguns dias de queda. Mas eu continuo vendo ele com a tendência de alta, começo a mudar de opinião caso ele volte a cair e, se não romper os 5,51 e perder a região dos 5,135,50, né, que é o último fundo que ele fez, o calcanharzinho do pivô de alta, aí ele perde essa tendência de alta mais clara, fica numa tendência também um pouquinho mais indefinida, e aí a gente tem que aguardar para ver quais serão os próximos passos do dólar, tá? Marcelo perguntando aqui se o 97.500 então é um bom suporte. Espero que seja, tá? Para eu falar, viu, Marcelo, que ele se transformou num bom suporte, eu até gostaria, por exemplo, de ver o Ibov andar um pouquinho mais e caso ele volte nos 97.500, ele segure lá e a partir de lá volte a entrar na pressão compradora, tá? Se ele já, por exemplo, a partir de amanhã já voltar a cair, já voltar a fechar abaixo dos 97.500, sem romper máximo, ou seja, sem mostrar que esse rompimento está a fim de ter continuidade, aí pode ser então que a gente teve já um falso rompimento e aí os 97.500 a gente nem considera que esse rompimento realmente foi efetivado, entendeu, Marcelo? A grande questão é essa. Eu quero ver a partir de agora, com esse fechamento de Ibov de hoje, o Ibov conseguindo se desenvolver, ir acima e testar os 100 mil pontos, passar um pouco dos 100 mil pontos, quem sabe, e se voltar para os 97.500, aí sim a gente vê se lá ele vai segurar como um suporte. Pela movimentação de hoje, eu espero que realmente isso se concretize, mas eu ainda aguardo mais uns 2, 3 dias aí de movimentação para a gente ter mais convicção a respeito disso. Certeza não, né? Porque certeza nisso daqui não existe nunca, são todas conjecturas que a gente faz e tenta ver qual é o cenário mais provável, né? Vamos lá falar um pouquinho de FIX. Para quem não sabe, FIX é
o índice que mede os fundos imobiliários, e ele foi hoje na contramão, né, do Ibovespa. Eu acho que a maioria dos investidores preferiu focar suas carteiras na compra de papéis do Ibovespa, já que ele rompeu, né, aquela linha de resistência, e a gente acabou tendo um dia de realização e até com um volume alto aqui no IFIX. Ele caiu 0,38%, vai tentando voltar para a região dos 2.800 pontos, né? Talvez tenha sido exatamente isso, né? Com o Ibovespa rompendo, talvez a gente tenha tido bastante realização de lucro para tomada de posição em papéis, tá? De qualquer maneira, ele está ainda aí acima da região dos 2.800 pontos, vai se aproximando da média de 13 períodos, né, que é a minha primeira média de referência. Lembrando que a gente já está com todas as médias bem alinhadas aqui no IFIX, que são, para quem não sabe, eu gosto de utilizar as médias de 13, de 21 e de 200 períodos, né? Sendo as principais as médias de 21 e de 200, que são que me mostram qual é a força da tendência, a direção, e a média de 13 seria uma média de referência pela qual eu não gosto de fazer entradas que estejam muito distantes dela. A partir do momento que eu não estou nem encostando na média de 13 períodos, eu já considero que eu estou fazendo uma entrada um pouquinho distante de um certo ponto ideal, tá? Então, ele vai tentando agora voltar para a média de 13 períodos. Se eles testarem a média de 13, a partir daí voltar a entrar a pressão compradora, é possível a gente ver o IFIX, né, o índice de fundos imobiliários, ganhando aí impulso para romper a máxima, a última máxima que ele fez na semana passada, aqui na região dos 2.823 pontos, e quem sabe ganhando então força para testar a máxima do ano dele lá nos 3.260 pontos aproximadamente. Tá bom? Matheus falando pode comprar, eu não sei nem do que você está falando, Matheus, eu não sei. Gabriel Carlos falando de compra. Não, boa tarde, Anderson, tudo bem? Adriano Posebon, você nunca investiu, por onde começa? Começa estudando, tá? Começa estudando. É a melhor coisa que você faz se você quer começar a investir, principalmente em renda variável, tá? A gente tem o nosso blog, que é o blog.quinvo.com.br, onde a gente tem vários textos para quem está começando, dando dicas de como se aprofundar, qual estilo de escola que você pode ir atrás para basear os seus estudos, tá? Para você começar a ver o que se encaixa mais com o seu perfil, tá? Então, o início é esse, é estudando. Não vá na base da aventura, né? Começar a pegar e colocar dinheiro no mercado, principalmente no mercado de ações, porque caso você faça isso sem conhecimento, você pode se machucar, tanto financeiramente quanto emocionalmente, tá? Então, é isso, que se tem a melhor dica que eu posso te falar é invista no seu estudo, invista em você, tá? Seja para utilizar análise técnica, que é justamente isso que eu estou falando com vocês agora, que é você fazer o estudo dos gráficos dos ativos, né? O estudo do histórico de preços, para você tomar como base suas decisões. Seja para você fazer um estudo de análise fundamentalista, onde você vai estudar os fundamentos das empresas para tentar determinar se ela está cara, se ela está barata, e aí também você tomar a sua decisão, tá? Estude muito antes de se aventurar, é a melhor coisa que eu posso falar para você, e pode contar aqui comigo para te ajudar nessa empreitada, tá? Eu costumo falar aqui, dar bastante dicas, fico falando de análise de ativos, costumo também. Não posso falar de análise fundamentalista no sentido de gerar sugestão para vocês, assim como eu posso falar no que diz respeito à análise gráfica, já que eu sou um analista técnico. Mas agora, nesse segundo semestre, eu já pretendo, como vocês sabem, me transformar num analista pleno, e aí eu também vou poder passar de maneira mais objetiva o meu conhecimento sobre fundamentos para vocês. Então, nos acompanhe aqui para você ir entendendo um pouquinho de como funciona esse mercado, coloque suas dúvidas, a gente está aqui para ajudar sempre que possível, tá bom? Vamos lá então. Já falamos de FIX, deixa eu agora começar a falar da minha carteira, tá? Vamos lá, começando com Cogna, né? Papel que fez hoje uma movimentação, para quem estiver acompanhando com gráfico e utiliza, né, a minha formatação,
vai ver algo bem curioso em Cogna hoje, né? O papel que teve essa notícia de um possível IPO, né, dela na Nasdaq, o papel começou o dia com uma alta expressiva, né? Até quando eu vi o leilão, fui procurar a notícia depois, que daí eu vi realmente que o papel estava subindo muito forte. Ele começou o dia aí subindo quase 12%, né? E aí quando eu olhei o gráfico, me deu aquela famosa coceira, né? Que foi: vendo ou não vendo na abertura? Alguém sabe me dizer por que eu pensei? Seriamente, não, eu já vou adiantando que eu não vendi na abertura porque eu não teria tempo de me comunicar com vocês, né? E como eu falo para vocês, eu tenho a minha estratégia que eu gosto de seguir. Tem muitas coisas que eu acho que a minha vivência de mercado me faz às vezes tomar algumas atitudes que na pessoa física eu tomaria, mas eu como analista e passando para vocês o que eu estou fazendo, eu não posso às vezes mudar o que eu estou seguindo, o que eu passo de conhecimento para vocês, para acabar fazendo uma coisa diferente, e aí de repente alguém está me seguindo, está tentando entender como é que eu faço as minhas operações, e eu chego aqui na nossa live de fechamento e falo que saí de um papel e a pessoa está lá segurando ainda. Então eu não saí, mas para quem já me acompanha há algum tempo, alguém arrisca dizer por que eu pensei em sair de Cogna hoje na abertura de mercado? Vocês têm aí alguns minutinhos para me dizer o porquê, tá? Para quem já me acompanha aí, tente chutar aí algum motivo pelo qual, né, eu cogitei essa saída de Cogna hoje na abertura dela. Perfeito, Nicolas. Perfeito. Você já matou em cima. Matou em cima. O papel abriu com um gap monstruoso de alta, né, de mais de 10%, exatamente em cima da média de 200 períodos. Tá? E aí eu falei, deve ser uma zona de realização de lucro com essa puxada, e não deu outra. O papel abriu na máxima e veio devolvendo boa parte aí dos ganhos ao longo do dia, tanto que fechou, entre aspas, né, com uma alta de apenas 5,56%. O volume hoje foi monstruoso, acho que foi o maior volume financeiro da história do papel, né? Então, para proteger, já que eu estou com um lucro interessante no papel, né, acima de 10%, né, para quem lembra da minha entrada, foi lá no dia 26 de junho, lá nos 6,56, tá? Eu vi o papel bater na média de 200 e voltar com um volume muito alto, então já estou com stop de proteção de lucro, muito pelo local onde ele bateu e pelo volume do dia de hoje, abaixo da mínima de hoje, abaixo dos 7,43, tá? O Luiz está falando que o meu stop não foi atualizado. Não, a questão não é nem essa, né? Meu stop eu já estava meio que protegido, né? Praticamente um pouquinho acima do 0 a 0, mas a questão foi justamente essa. Eu pensei em sair do papel porque ele foi abrindo uma região de resistência e com um gap muito forte de alta, tá? Então, com esse volume que ele teve, exatamente batendo ainda na minha média de 200 períodos, eu não quero ver ele voltar para baixo da mínima de hoje. Se voltar e voltar depois a me dar um sinal de compra, não tem problema, a gente paga o pedágio e entra de novo, tá? Wander, estou falando de Cogna, tá? É um papel que já estava na minha carteira. Então, eu já tenho aqui um ganho, né, de aproximadamente, para vocês terem uma ideia, nessa operação, isso considerando o fechamento de hoje, um ganho de 16% mais ou menos. Caso ele venha abaixo da mínima, eu consigo sair na casa de 12,56%. O problema é se ele abrir com gap abaixo da mínima já, eu posso acabar devolvendo ainda mais, tá? Mas eu não vou me arriscar não. Se ele abrir também abaixo, dando uma casa de 10% mais ou menos, eu vou realizar o lucro, botar no bolso, porque, diga-se de passagem, para um curto prazo, né, nosso mercado está muito volátil, 12% não é nada mal, né? Agora, eu ainda tenho um objetivo bem longo lá, né? Bem longo, lá nos 10,39. Eu não esperava só que o papel fosse hoje fazer uma movimentação tão atípica assim, devido ao fato relevante que saiu no dia de hoje, tá bom? Então tá aqui, stop de proteção para mim de Cogna abaixo dos 7,43, tá bom?
César, eu estou trabalhando com um objetivo para a Cogna bem ousado, tá? Eu tenho um objetivo lá na região dos 10,39, que é a projeção da última perna. Na verdade eu tenho que arrumar aqui, tá? Eu acho que fiz um desenho um pouquinho errado, deixa eu arrumar aqui para ficar mais claro. A gente tem, o objetivo não é nos 10,39, é nos 10,19, eu tinha errado aqui, eu acho que acabei mexendo sem querer. É lá próximo dos 10,20, que seria a projeção dessa última perna de alta que o papel fez, dessa mega perna de alta, né, que veio do dia 22 de maio até 5 de junho, quando depois ele conseguiu fazer esse rompimento, inclusive no dia de hoje, fazendo um pivô de alta, né? Mas antes de chegar no 10,20, ele tem, digamos aí, algumas encrencas. A primeira é essa média de 200 que já sentiu hoje. A próxima encrenca seria a região dos 8,36, que seria a extensão de 38,2%, exatamente também dessa perna. E depois a região lá próxima dos R$9 também deve dar uma enroscada para o papel, tá? Mas a saída está lá próximo dos 10,19, 10,20 aproximadamente. E isso se o papel me deixar ir para lá, né? Seria uma alta muito expressiva, seria aí do meu ponto de entrada uma alta de 55%, né? Por um prazo curto, até um papel que é bem volátil. Então vamos acompanhar, ver se ele dá essa oportunidade para a gente, né? Fazer um trade aí de 50% para vocês verem, e num prazo relativamente curto até, tá? O Amon falando, primeiro eu gostaria muito de um curso que está em desenvolvimento, tá? Mas também, como para ser um curso à distância, eu tenho que estar com eu tenho que estar já com a minha fibra ótica resolvida para poder ministrar para vocês, tá? E o grupo do Telegram, eu vou estudar a viabilidade de fazer. Eu só não pensei nesse grupo do Telegram ainda para fazer algo do gênero, Amon, porque eu não fico, tá? Eu tenho outras atividades também aqui no Químico, eu não fico o dia inteiro, tá? Eu preciso me organizar um pouquinho melhor para poder ter essa questão do grupo do Telegram para vocês me acompanharem lá. Mas eu acho que em breve eu vou fazer sim, eu acho que vai ser interessante, tá? Renata Pereira fala, Beto, desculpe minha pergunta, o que é bater 200? Na verdade foi a média de 200, eu acho que você está perguntando, né? Renata, eu não sei qual é o seu grau de conhecimento em análise gráfica, em análise técnica, tá? Mas um dos indicadores que a gente utiliza no mercado, né, para quem utiliza análise técnica, para você tentar determinar qual é a tendência do ativo, onde você pode encontrar locais de preço onde você acredita que o ativo possa parar de subir ou parar de cair, é o que nós chamamos de médias móveis, que é justamente a gente pegar o histórico de preços desse ativo no passado e pegar preços médios que ele fez nesse período, utilizando alguns períodos que são mais utilizados no mercado. Uma dessas médias móveis muito utilizadas é a média de 200 períodos, né? Ou seja, a gente pega o fechamento dos últimos 200 velas, né? Os últimos 200 fechamentos, para ficar mais fácil, os últimos 200 fechamentos que o ativo fez, e a gente plota uma linha média, né? Com o valor exatamente desses fechamentos, tá? Essa é uma das médias de longo prazo mais utilizadas pelo mercado. As duas médias que eu mais gosto de utilizar, como eu venho dizendo, são as médias, essa mais longa, que é a de 200 períodos, e uma mais curta, que é de 21 períodos, que também a média de 20 e 21 são muito utilizadas pelo mercado como um todo, tá? Eu gosto geralmente também de fazer as minhas operações quando a gente tem as médias alinhadas já a favor da tendência do mercado, ou seja, uma média mais curta acima da média mais longa, seria o que? A média de 21 acima da média de 200, tá? Porém, para quem já me acompanha há algum tempo, eu não tenho nem como explicar toda a estratégia agora, senão eu não vou conseguir nem ir um pouco mais adiante. Porém, eu no curto prazo já estava detectando uma força maior, né, pelo fato de a gente estar trabalhando acima da nossa média de 21 períodos, e o mercado permanecendo de maneira consistente acima dela e dando sinais de compra a partir dela, né, dessa média mais curta, que é de 21 períodos. Porém, a gente ainda tinha essa média de 200 contra o meu movimento, indicando uma tendência ainda, digamos assim, de queda para um prazo um pouquinho mais longo, tá? Essa média de 200 períodos que está hoje na região lá dos R$8. E foi justamente o que aconteceu isso, quando a gente abriu, né, o mercado, no caso Cogna,
exatamente lá em cima dessa média e com um gap de alta muito forte. Gap é justamente a diferença entre a abertura de um dia e o fechamento do outro. Você pode considerar também para máximo ou mínima, depende, você pode, cada um gosta de considerar de uma maneira. Como a gente abriu com esse gap muito forte no dia de hoje e em cima já de uma região que a gente chama de resistência, que é essa média, né, eu já acreditei que lá poderia virar uma zona de realização de lucro de quem estava comprado na ação. E foi exatamente o que aconteceu. Tá? É o que eu estava falando. Se eu estivesse fazendo essa operação real, porque isso aqui é uma carteira recomendada, se eu estivesse fazendo essa operação real na pessoa física, eu, ou em uma sala fechada que as pessoas estão me acompanhando em tempo real, eu provavelmente sairia já hoje, logo no leilão de abertura, e colocaria mais de 20% de ganho no bolso, justamente pelo papel ter chegado nessa média de 200, aberto com esse gap muito forte, e exatamente em cima dela, digamos assim, né? Como eu não tinha, né, essa comunicação rápida para falar exatamente com todo mundo que me segue, que ia sair na abertura, né, eu não achei justo. Eu falo isso para as pessoas. Tem certas coisas que, como eu tenho vivência de mercado, eu tomaria algumas atitudes diferentes que, por eu estar fazendo uma carteira recomendada, às vezes não dá tempo de eu falar isso. Então eu acabo seguindo a minha estratégia de maneira mais rigorosa e não utilizando, digamos, essa certa vivência de mercado para tomar algumas atitudes que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Tá? Então foi isso, eu acabei não fazendo essa saída e corro o risco de acabar devolvendo boa parte do ganho se ele vier abaixo da mínima do dia, que foi 7,43, mas tudo bem, mesmo assim ainda é um ganho interessante. E se o papel realmente estiver forte e quiser continuar subindo, ele pode me tirar e depois dar um novo sinal de compra, ou ele pode nem me tirar e continuar subindo e a gente continuar surfando esse movimento de alta no papel. Tá bom? O Eventos Sociais está perguntando aqui, às 4h19, Cogna estava em 7,47 e acabou fechando 7,60. Isso significa que voltou a subir no final do pregão. Exato, exato. Não seria bom esperar antes de sair com 7,43? Não, mas vamos lá, Eventos. O que eu estou dizendo é justamente isso. É abaixo de 7,43, que foi a mínima que o papel fez no dia. Né? Você está falando que às 4h19 ele estava em 7,47. Mas ele chegou a cair mais, ele chegou a fazer 7,43. O que eu não quero é justamente o quê? Que ele venha abaixo dessa mínima de 7,43. Por quê? Se ele vier abaixo de 7,43, pode ter o acionamento de muitos outros stops nessa região aí, porque é um stop técnico bem claro, ainda mais depois de uma alta forte como no dia de hoje. E muitas vezes, quando muitos stops inclusive são acionados, a gente tende a ter às vezes um movimento mais rápido para aquele lado. Né? Então, eu quero justamente o que? Eu estou já protegendo um lucro que eu considero interessante, porque o papel chegou num ponto de resistência importante. Se eu fosse seguir a minha estratégia ao pé da letra, não estaria ainda aí o meu stop de proteção, estaria bem mais abaixo, né? Estaria abaixo da mínima do candle aqui de sexta-feira, estaria lá no 6,79, mas eu não quero ver, com o volume financeiro que o mercado fez hoje, batendo na média de 200, eu não quero permanecer comprado no ativo se ele vier para baixo da mínima do candle de hoje, tá? É uma maneira de fazer a condução. O que me motivou a fazer isso foi justamente o teste da média de 200 períodos e com um pico de volume, provavelmente o maior volume da história do papel. Então eu não vou correr o risco de devolver. Eu estou contente, digamos assim, com o lucro na casa de 15% no papel. E se for o caso, eu entro de novo, não tem problema. Tá, e Renata, aí para ficar até mais claro para você depois, encerrando aqui, eu vou fazer a postagem desse vídeo com a tela, com tudo que eu estou falando para vocês no nosso canal lá do YouTube. Aí você consegue assistir, já tem outros vídeos lá que você já consegue ver um pouquinho também, tem uma ideia, entendeu? E outra dica, me siga aí no meu canal, que é o @beto.assad. Assim que eu tiver com o vídeo disponível, eu posto lá para vocês não terem que ficar esperando, né, digamos assim, ficar procurando a hora que o vídeo for ficar disponível, né, de hoje. Assim que estiver disponível, eu posto no meu Instagram e aí vocês conseguem ir direto para o nosso canal do YouTube. Lembrando que na bio do meu Instagram pessoal tem lá o link do nosso canal do YouTube, tá bom? Imagina, Renata, eu que agradeço aí. Beto, vamos lá. Marcelo perguntando,
quando o Ibov estava próximo a 120 mil, todos falavam que estava caro. Será que agora não está aproximando de ficar caro de novo? Pode ser que sim, pode ser que sim. Por isso que eu continuo até hoje focando mais nas operações de curto prazo. Eu não quero me arriscar, né, a comprar, a perder de vista, digamos assim, e ver que o mercado resolveu, digamos, realizar lucro de novo. Prefiro fazer nesse momento essas operações mais curtas e protegendo o mais rápido possível, justamente porque ele pode ficar caro. A gente ainda não sabe o que nos reserva para esse segundo semestre. Se espera uma recuperação, né? Mas a maioria dos analistas que a gente vai vendo, né, dos bancos, aí, eles acham que a partir de agora a gente deve ter uma alta, inclusive, Marcelo, mais modesta no Ibovespa, né? Ninguém acredita que o Ibovespa vai subir, digamos aí, que nem uma vaca brava e romper os 120 mil e ir embora. Dado que lá foi o topo antes da pandemia, e a gente ainda tem muitos problemas internos para resolver, questão de crise política, né? Questão de entender ainda como a pandemia vai afetar a nossa economia nesse segundo semestre, pode ficar caro sim, tá? Então é bom tomar cuidado e apertar os cintos aí, essa pelo menos é a minha visão, tá? Rodrigo, é isso que eu estava falando, eu acho que quando você fez a pergunta eu estava respondendo. Não tem como ainda, principalmente aqui no Instagram, mas depois a gente coloca lá no nosso canal do YouTube a gravação, tá bom? Vamos lá. Gente, deixa eu começar a passar um pouquinho aqui, vou pular um pouquinho as perguntas de você, gente, porque eu tenho que começar a falar tenho que falar dos outros ativos, que eu não consegui sair do primeiro ainda devido às perguntas. Não que eu não goste de responder, vocês sabem, às vezes eu estico as minhas lives porque eu sempre tento ao máximo atender as dúvidas de vocês. Mas a gente tem que dar uma acelerada porque eu também não entrei nem nas dúvidas da galera e olha que tem bastante coisa, tá? Vamos lá, próximo papel da minha carteira, TOTUS, tá? TOTUS que subiu hoje, mas subiu com um sinalzinho um pouquinho feio, né? O papel que, no caso do TOTUS, eu já estou protegido lá abaixo dos 23,78, abaixo da mínima de sexta-feira. Por quê? Porque justamente a gente fez hoje, abriu em gap, rompeu a máxima do candle de sexta-feira, já tem um ponto de distância entre a mínima de sexta e a minha entrada, então já estou protegido. Também tem um alvo longo para quem sabe, né, aí em TOTUS lá nos 28,15. Para mim, no curtíssimo prazo, não quero ver mais o papel abaixo dos 23,78, aí eu acabo botando o lucro no bolso, tá? Próximo papel, esse daqui, uma compra que vocês sabem já foi mais arriscada, né? Via Varejo, papel que eu vi batendo lá naquela resistência próxima à máxima do ano, e depois de estar com quase 9% de lucro, a gente vê o papel devolvendo praticamente tudo. Hoje fez um sinal de dúvida, pouco volume, e ainda vai ensaiando se quer realmente ou não continuar subindo, né? Via Varejo eu continuo só com meia mão, porque o meu stop inicial era caro. O que eu não quero ver para Via Varejo, né? Primeiro, aí outro indicador que eu utilizo bastante, para quem não sabe, um indicador que se chama Stop ATR, que ele ajuda a mostrar a força da tendência junto com a volatilidade do papel. Hoje, apesar de eu estar com a posição no lucro, né? Já que a nossa compra foi em 15,46, eu já tenho uma mínima, a mínima de hoje já até poderia me proteger. Eu vou utilizar essa mínima para proteger a minha posição se a gente tiver um rompimento da máxima amanhã, tá? Enquanto isso não acontecer, eu ainda corro o risco de fechar para baixo nesse papel. Meu stop está abaixo dos 14,22, que é justamente onde está o meu stop até em modo compra. É um indicador que eu gosto bastante de utilizar. Inclusive, eu acho que em breve eu vou ver se eu marco para um sábado uma aula sobre alguns indicadores, de repente começar a fazer ou mesmo fazer alguns vídeos e disponibilizar no Instagram não, é melhor a gente colocar no nosso canal do YouTube, onde eu explico um pouco o funcionamento de alguns indicadores técnicos para vocês entenderem o porquê deles estarem lá, o porquê que eu gosto deles, né? Qual seria a melhor maneira de se utilizar esses indicadores, tá? E o Stop ATR como um indicador de tendência, eu acho ele bem interessante, porque ele mede a força que o ativo tem de continuar rompendo topos e fundos e coloca ainda um critério de volatilidade para ir acompanhando, digamos assim, o ativo, tá? Então, caso
via varejo venha fechar abaixo dos 14,22, eu vou pegar o dia que fechar abaixo dos 14,22, ver qual é a mínima abaixo dos 14,22 e botar o meu stop abaixo dessa mínima, tá? Por outro lado, caso, como eu estou com meia mão, né, no papel, já que o stop inicial dele estava caro, estava bem mais de 10%, eu não gosto de entrar com a mão cheia em stops que sejam maiores do que 10%. Caso o papel faça um recuo, consiga segurar acima dessa região dos 14,30, dos 14,20, não feche abaixo dos 14,22 e volte a subir, eu posso mais lá embaixo completar minha mão para ir melhorar meu preço médio e conseguir tentar, quem sabe, fazer o rompimento da máxima histórica aí de via varejo com a mão cheia, tá? Então nesse momento eu não quero ver via varejo embaixo de 14,22. Para quem é mais conservador em relação à análise técnica, não vai querer ver o papel abaixo do último fundo, que está lá na região dos R$13,90 a R$14, tá bom? Entradas de hoje, vamos lá, gente. Hoje foram 1, 2, 3, 4 entradas, tá? De todos os papéis que eu tinha comentado. Quem viu a minha live de ontem, né? Que era relativo ao mercado de sexta-feira, viu quais eram os papéis que eu tinha possíveis gatilhos. E aí, conforme o mercado foi andando, eu tive que optar por alguns, acabei entrando em 4, sendo que 2 deles foram com apenas meia mão também, tá? Primeiro ativo que eu vou falar para vocês que eu fiz a entrada foi em Vale, tá? E Vale realmente eu consegui pegar ela muito bem no meu alarme. Por quê? Eu tinha deixado a entrada acima da máxima da sexta-feira. A gente fez um cenário de 2 inside candles, como eu comentei com vocês, né? E a gente abriu em gap de alta. Vocês sabem, eu não fico correndo atrás do preço. Eu deixei uma compra lá, exatamente nos 55,69, 55,70 mais ou menos. O papel fez uma mínima no dia de hoje, lá nos 55,59. Então eu peguei aí 10 centavos acima da mínima do dia. Foi uma compra bem legal, o papel fechou bem, já fechou dando algum lucro, mas ainda não tenho o que fazer. Eu estou apostando no rompimento dele dessa região de máximas que a gente tem, tá? Aqui na faixa aí dos 56, deixa eu ver quanto tá, dos R$57, vamos arredondar, tá? Tô apostando no rompimento dos R$57 para aí as coisas começarem a ficar mais interessantes para Vale, tá? Que aí ela inclusive já ganharia também a máxima do ano e tem espaço para dar uma boa andada Vale. Então, estou comprado com ela aí na nossa carteira também. Outro papel que a gente fez a entrada, esse daqui foi com meia mão, porque o stop está caro e a entrada acabou não sendo das melhores, foi Sula 11, né? Eu estava de olho em algumas do setor de saúde, outra era a Intermédica, né, para quem estava acompanhando. A entrada estava lá acima da máxima, como eu tinha comentado com vocês, da sexta-feira, lá nos 48,87. Nesse caso ele abriu em gap de alta, mas não me deu a mesma alegria que a Vale. Ele veio, pegou minha ordem, continuou caindo, fechou um pouquinho abaixo. Meu stop para essa operação está lá abaixo dos R$44, tá? Então eu ainda não tenho problema de ver esse papel caindo um pouco, desde que ele não me stop, claro, porque eu ainda quero, se ele cair, não me tirar da operação e voltar a subir, eu quero completar a mão e ficar com a mão cheia no papel, tá? Então estou comprado lá nos 48,89, tá? Onde pegou meu alarme, e o stop abaixo dos R$44, 44,04. Sandra perguntando meia mão, o que é? Vamos lá, e dependendo de cada um de vocês gere assim os seus investimentos, vocês têm entender qual a maneira que vocês vão utilizar para fazer as suas posições em cada ação, qual é o tamanho da posição que você vai colocar em cada ação que você faz as suas operações ou investimentos, Sandra. No meu caso, nessa minha carteira de swing trade, eu resolvi que eu dividi ela, digamos assim, em 10 cotas, tá? E cada ação que eu for comprar vai representar no máximo 10% da minha carteira, tá? E esse 10%, digamos que seria a mão cheia que eu utilizaria para entrar numa operação. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma operação que está com um stop muito caro, que é o caso, né, para mim de Sul América, o que eu prefiro fazer? Ao invés de eu entrar com 10% da minha carteira de uma vez, que seria o máximo de posição que eu posso tomar numa ação, eu entro com metade da minha posição. Por quê?
Porque daí, se eu entrar de uma vez com um stop caro e ela vier me estopar logo de cara, eu vou acabar tendo um stop maior do que eu gostaria, que é maior, né, do que o total, próximo de 10%. Se eu entro com meia mão, ela volta e acaba me estopando, eu vou estopar com uma mão menor, ou seja, o meu stop vai ser mais barato. E aí também tem a possibilidade de, se eu entrar e ela voltar e depois me der a possibilidade de fazer uma segunda entrada mais barata, aí eu consigo ficar com um preço médio mais interessante e com um stop total menor do que o stop inicial, caso eu tivesse feito uma entrada com a minha mão completa, digamos assim, de uma única vez, entendeu? Então no caso aqui, para a Sul América, eu entrei com metade da posição máxima que eu poderia entrar no papel, tá? Ele voltando agora e não me tirando da operação lá abaixo dos R$ 44, não me estopando, digamos assim, e ele voltando a subir, caso ele faça essa correção, eu consigo completar a minha mão, né? E aí subir com o papel, aí sim com a minha mão cheia e com um preço melhor do que os R$ 48,89 que foi onde eu fiz a entrada. E com isso eu respondo também ao itens de show. O que é o stop? O stop, quando a gente faz operações, isso também vale para investimentos de longo prazo, tá? Não é só para o curto prazo, mas o stop é uma ordem pré-colocada que você pode deixar no mercado, onde você vai sair da sua posição a partir do momento que ela chegue naquele patamar, só que não subindo, digamos assim, e sim caindo, tá? Então, por que vem stop? Ela vem, a gente acaba abreviando, mas a ordem vem o nome vem de stop loss, que do inglês é parar com o prejuízo, parar com a perda, tá? Então, o que acontece? Eu tenho lá a região, para mim, se o papel, no caso Sul América, fechar abaixo dos R$ 44, ele pode perder essa força de tendência de alta que eu estou enxergando e virar para uma tendência de queda. Então eu não quero mais permanecer com o papel se ele for para baixo dos R$ 44. Então ele fechando abaixo dos R$ 44, eu vou colocar esse meu stop para sair abaixo dessa região e parar com o meu prejuízo, tá? Existe também o stop gain, que é justamente o que? Quando o papel começa a subir ao seu favor, e aí esse seu stop que era de prejuízo lá embaixo, você pode ir subindo e colocando ele já a favor do movimento que está indo para você. E aí, por exemplo, vamos supor que o papel começa a subir, abrir uma distância do preço no qual você fez a sua entrada, e você começa a determinar pontos no qual, se ele voltar a cair, você vai também botar o seu stop para cair fora daquela operação, mas já garantindo o lucro. Aí é o que a gente chama de stop gain. Por que vira stop gain? Porque você está parando com o ganho na operação, né? Então daí que vem essa palavra de stop, tudo bem? Você já pode deixar essas ordens geralmente pré-programadas no seu home broker, tá bom? O stop tem que dar a ordem todo dia ou ele fica? Dependendo de como você programar, ele pode ficar assim, tá? Ele fica assim, tá bom? Vamos lá, falei de Sula. Outro papel que fiz entrada hoje, que foi uma entrada mais ousada, né? Eu estou tentando antecipar rompimentos, foi em CCRO, setor aí de infraestrutura. Eu fiz uma compra acima da máxima, tá? Do dia 26 de junho, lá nos 15,67, que foi o último candle que o papel tinha feito com volume legal, depois de testar a região de médias. Então eu acreditei que ele indo acima dessa máxima, né, poderia acionar, como eu disse, stops aí de vendidos, ou acionar algumas compras, já que tinha tido um volume legal, e quem sabe romper a região de resistência que tem a sua máxima perto dos 16,10. Acabou pegando minha ordem e voltou hoje, então não fiz ainda proteção nem nada, estou para trás na operação, mas a gente também tinha aqui um stop inicial mais caro, tá? Na casa de 11%, então também fiz uma entrada de meia mão. Por que stop de 11% mais ou menos? Porque o meu stop ATR de compra está lá nos 14,05, está muito longe desse meu ponto de entrada. Então eu fiz uma primeira entrada na esperança que o papel fosse embora, então eu iria com uma mão um pouquinho menor, né? Caso ele volte agora, o que também não seria um problema para mim, caso só não quero claro que me stop, eu também busco completar a mão no papel se ele me der oportunidade, tá bom? Vamos lá. E por fim o último papel que eu entrei, essa aqui é uma entrada um pouquinho mais ousada, digamos assim, um pouquinho mais agressiva, já que meu stop ATR já estava em modo venda nesse papel. Quem acompanhou deve saber até, né, acompanhou a minha live a gravação que eu fiz ontem, deve saber qual é esse papel. É Ipera, tá?
Ipera que vem trabalhando aqui num cenário mais retangular, digamos assim, né? Vem trabalhando dentro de um retângulo. Retângulo é quando a gente consegue traçar linhas de suporte e de resistência horizontais. O papel chega nessa linha, próximo a essa linha de baixo, volta a subir, chega nessa linha lá de cima, volta a cair. O papel vem fazendo isso e ele deixou um sinal interessante para mim após testar um último fundo, né? Aqui na verdade, vamos lá. Aqui na sexta-feira ele deixou um sinal interessante, testando um último, tentou romper e não rompeu um fundo para baixo na região dos 31,80 mais ou menos, em cima da minha média de 200 períodos, com todas as minhas médias alinhadas também, com a média de 21 e a média de 13 acima, né, dessa região. Deixa eu ver se está na lista aqui, gente. Estou vendo que tem muita gente perguntando de Embraer aqui. Não está na lista, mas eu posso falar. Gente, como vocês fizeram bastante perguntas hoje, eu não sei nem se eu vou conseguir entrar muito nos papéis de vocês, tá? Eu vou tentar passar o mais rápido possível. Se eu não conseguir, eu transfiro para amanhã essa lista de perguntas para o nosso Morning Call. Eu faço um Morning Call um pouquinho mais esticado e depois que eu passar pelos dados importantes de mercado, eu falo desses papéis antes do mercado abrir, tá bom? Vamos lá. João gostou da camisa? Aí já não é comigo, João. Tá? Então vamos lá, que eu estava falando de Ipera, né? Eu fiz uma compra acima também da máxima de sexta-feira no papel, uma compra de base de retângulo. Onde é que está meu stop? Aqui é bem mais objetivo. Abaixo da mínima de sexta-feira, abaixo da mínima da semana passada, dos 31,67. Ou seja, papel voltou a cair depois que fez a minha entrada, fechou abaixo dos 31,67, vou marcar a mínima do Kindle que fechou abaixo dos 31,67, stop abaixo dessa mínima. Não tem muito o que fazer. E aí, vou tentar levar esse papel, quem sabe, ver se eu consigo fazer o rompimento desse retângulo lá acima da máxima dos R$36, tá bom? O que eu não quero então para esse papel é ver um fechamento agora abaixo dos 31,67. Eram esses os meus papéis. Tiveram mais alguns que estavam na lista, mas eu tive que escolher alguns, não quis também ficar totalmente comprado com a carteira, não quis repetir setor, por exemplo, BRAP4 com Vale, que são muito similares, né? BRAP4 tem uma participação muito grande em Vale, então acabei optando por esses que eu passei para vocês, tá bom? Deixa eu começar agora a passar pelas dúvidas, vou começar aqui por JHSF, pergunta do Edu, JHSF3, tá? Agora são os papéis de vocês mesmo. Já vou falando, falta alguns minutinhos aqui, faltam uns 5 minutos para acabar a nossa live. Os papéis que já estão na nossa lista que eu não consegui comentar hoje, eu comento amanhã no nosso Morning Call, tá? Nosso Morning Call que é a partir das 9 da manhã, das 9 às 9h30 geralmente, ou 9h40, mas eu pego a parte final do Morning Call amanhã para falar para vocês dos papéis que com certeza não vai dar tempo de eu falar todos aqui, já que hoje eu atendi bastante dúvida, que eu não acho ruim, eu acho legal. Só peço para vocês ter um pouquinho de paciência para dar tempo de amanhã eu atender esses papéis, tá? JHSF3, eu já vinha falando, né? O papel está muito esticado. Já tinha feito um candle muito forte de alta, né? Aqui na última sexta-feira. Um candle que, como eu disse para vocês, poderia já indicar até um esgotamento, né? Desse movimento de alta. Eis que hoje o papel abriu com mais um gap poderoso de alta, mas acabou fechando com uma alta um pouquinho mais singela, digamos assim. Foi uma alta boa, né? 3,5%, um volume muito alto para o papel, mas o papel chegou a subir, né, no dia, se considerar a abertura e a máxima, ele chegou a subir mais de 10%, então acabou devolvendo a maior parte dos ganhos do dia, e com um volume muito alto. É o que eu tinha até comentado já, né, Edu? É um papel que, se eu tivesse posicionado, né, nos pontos de compra que eu já mostrei para vocês aonde eu vi, meu stop já estaria abaixo da mínima de sexta-feira pelo menos, tá? Se eu quisesse ser bem agressivo com esse pico de volume de hoje também, eu até poderia pensar em botar o stop abaixo da mínima de hoje. Se quiser levar pelo stop ATR, aí vai muito também por quanto de volatilidade você está disposto a aguentar. Stop ATR hoje está em R$8. Como a gente já fez um novo topo, amanhã vai estar um pouco mais alto também, tá? Se quiser aguentar ainda mais volatilidade, acreditando que o papel pode subir eternamente, né?
aí poderia usar o último fundo de referência do papel também, que está lá no 6,66, número do capeta aí, né? Ou seja, ninguém quer ver, para quem tiver comprado e aguentar ir até o 666, se for para baixo dele, realmente tem que cair fora, tá? Porque aí o papel vai perder um fundo importante, tá? Eu, particularmente, da maneira que eu gosto de conduzir as operações, se for para acreditar que ela vai continuar subindo, eu deixaria meu stop hoje em JHSF abaixo ainda da mínima de sexta, abaixo dos 8,08. Aí é aguentar e ter estômago para ver, né? Do fechamento de hoje o papel cair ainda mais, quanto? Mais 15% para tirar da operação, tá? É difícil, uma decisão difícil, mas aí você tem que ver qual é o horizonte de investimento que você quer, tá, Edu? Eu, como penso assim no curto prazo, deixa eu ver dessa última perna de alta se ele já cumpriu os objetivos mais importantes de Fibonacci. De repente, a gente pode te dar até um cenário interessante de objetivos aí pro papel. Ó, extensão de 100% da última pernada de alta, abertura de hoje 9,90, tá? Então, você pode já pensar de repente botar seu stop abaixo da mínima de hoje. Se eu tivesse entrado nesse papel, provavelmente eu teria saído também na abertura, porque seria uma região bem importante de objetivo, que é justamente a extensão de 100% dessa perna de alta muito forte que o papel fez, tá? Com a mínima lá em 14 de maio até fazer o topinho aqui em 10 de junho, que depois foi rompido aqui no dia 19, tá? Então a gente chegou exatamente no objetivo de 100% e a partir de lá o papel começou a cair. Então tem boas chances dele fazer um movimento de correção, já vinha dizendo que ele estava esticado, chegou no objetivo de 100%, não seria errado, digamos assim, proteger abaixo da mínima de hoje, tá bom? O que não dá é para deixar, não sei qual foi o preço que você entrou, com esse movimento lindo que o papel fez, deixar ele voltar e virar prejuízo, tá? Magali perguntou de Sula 11, acabei comentando Sula 11, né, Sul América já, que é um dos papéis que eu estou posicionado, já disse qual é o ponto onde eu não quero que o papel volte mais, né, estou acreditando na alta dele, já que eu fiz essa entrada. O Rian está perguntando de CESP 6, vamos lá, CESP. Como é que está o papel de CESP? Médias alinhadas, tentando fazer o rompimento, né, de uma região de congestão. Falhou em fazer esse rompimento hoje, testou a máxima, mas fechou abaixo, está perto da região de médias ainda. Para quem gosta de operar rompimentos, teria aí que esperar realmente um fechamento agora, né, a gente tem mais uma máxima mais alta dessa região de congestão. Seria acima dessa máxima aqui dos 30 e 18, um fechamento acima dos 30 e 20, por exemplo, poderia gerar alguma coisa mais interessante para quem gosta de operar rompimento, né? Da maneira que eu gosto de conduzir as minhas operações e fazer entrada, a melhor entrada que eu vi para o papel foi aqui na região dos 28,60, gerada aqui nos dias 30 e dia 1º também. Agora eu não gosto, né, muito de operar esse tipo de rompimento, não. Eu preferia já estar posicionado, inclusive já protegido abaixo da mínima do dia 3, tá? Se o papel voltar, o importante é que ele não perca a última região de fundo, lá dos 29,90, tá? O stop ATR dele está em modo compra nos 27,73, deve subir um pouquinho mais por ter feito um novo topo, então vai ficar bem próximo também desse fundo importante que eu falei para vocês. Então para quem está no papel esperando que ele continue subindo, vocês não querem ver então o CESP fechando abaixo dos 27,90, pois poderia ficar um pouquinho mais complicado, tá bom? Ó, gente, falta 1 minuto para acabar a live, eu não vou então me arriscar a correr, falar de algum papel aqui correndo e ter que não conseguir me despedir de vocês, não encerrar a análise da maneira correta, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente tem ainda vários papéis aqui que ficaram na lista no dia de hoje, além dos que já estavam aqui, eu vou colocar Embraer, que eu ainda não tinha entrado Embraer aqui, né? Quando a Steph me passou a primeira prévia da lista, vou colocar aqui. E amanhã, então, por volta lá a gente tem o nosso Morning Call a partir das 9 horas da manhã, tá? Creio que até umas 9h30 eu já acabei de fazer o grosso do Morning Call, onde eu passo as notícias econômicas do dia. E aí das 9h30 até umas 9h50 mais ou menos, a gente vai e fala dos ativos de vocês que faltaram, tá bom? Então é isso, gente, uma boa noite para vocês, bom descanso e a gente se vê amanhã no Morning Call a partir das 9. Valeu, gente, grande abraço e boa noite.